E quantos aqui aceitariam receber um órgão se tivesse na lista de transplante? Todos levantamos. O sistema é gerido pelo SUS. Ele pode pagar pelo transplante? Sim, ele paga por um hospital, igual o Faustão pagou pelo Albert Einstein. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas, começando mais um AlphaCast, seu programa obrigatório semanal. Eu sou Breno Magalhães, comigo professora Josi. Tudo bom, professora? Oi, Breno, tudo bem? Que bom estar aqui hoje para falar de um tema que eu acho super interessante. Já estava aqui, contar um pouquinho de bastidor, já estava aqui antes de iniciar as gravações aqui, estava quase fazendo, né, uma prévia aqui da nossa conversa. Hoje a gente está recebendo aqui representantes da Central de Transplantes do Estado. O Breno vai falar um pouquinho mais pra gente. A gente está com a Catilce e a Natália, e aí, para a gente poder desmistificar tudo que tem sobre isso, porque eu acho que tem muitas dúvidas, né? Eu já comecei querendo tirar umas dúvidas aqui de mito ou verdade. Mas explica pra gente, como é feito doação de órgãos? Qualquer pessoa pode doar órgãos ou tem uma situação específica? Na verdade, nós temos a doação de órgãos e tecidos. No caso de doação de órgãos, só pode ser feito nos casos de morte encefálica. Então, são aquelas pessoas que vão, às vezes, morrer por AVC, por uma causa neurológica grave. Aqui em Goiás, a principal causa de morte encefálica é o acidente vascular encefálico, seguido pelo traumatismo craniano, que pode ser provocado ali em um acidente, o PAF, que é o tiro na cabeça, outras situações como a falta de oxigênio, a anóxia cerebral, nos casos de um afogamento. Então, o que causa uma lesão neurológica irreversível leva à morte encefálica, que é possível suporte artificial para um posterior a captação de órgãos. Agora, no caso dos tecidos, que a gente pode dar o exemplo aqui, que as córneas que nós temos em Goiás, são todos os óbitos por coração parado. Por exemplo, a pessoa morreu dentro do hospital de infarto. Então, ela pode ser doadora. As córneas podem ser captadas até 6 horas depois, se o corpo não estiver refrigerado. Se estiver refrigerado, até 12 horas depois. E essas córneas podem ser transplantadas até 14 dias depois de retiradas. Como é que funciona para a gente poder fazer essa doação? A gente tem que marcar em algum lugar dizendo eu quero ser doador? A família que decide? Como é que é essa situação? Então, acho que essa é uma pergunta interessante. A gente começa o processo educacional em doação com essa pergunta, né? Muitas pessoas pensam, que tem que deixar escrito, registrado, em documento, em cartório, quando na verdade é muito mais simples. Para se tornar um doador hoje é necessário que a família autorize. E a família vai autorizar quando conhece o seu desejo. Então, a gente sempre trabalha nessa vertente. Converse com seus familiares sobre a sua vontade. Porque na ocasião de consultar a família sobre essa possibilidade da doação, quando a família já sabe a sua vontade, fica mais fácil dela tomar essa decisão num momento que é tão difícil. Só complementando, porque vocês falaram, tem que deixar registrado em algum lugar, aí algumas pessoas vão falar assim, não, mas eu tenho isso registrado na minha carteira de identidade. Por quê? Porque lá em 97, a lei da doação trouxe essa questão, que as pessoas se manifestassem. E houve um movimento contrário. A maioria das pessoas se manifestaram não doadores, por insegurança nesse processo da doação. Então, o Brasil teve que revogar essa lei em 2001 e por isso, a partir de então, o consentimento ele é da família. Mesmo que essa pessoa hoje deixe registrado em um cartório, que hoje existe essa possibilidade, bem recente, que é a autorização eletrônica para doação de órgãos e tecidos, você faz o cartório notariado e eles ligam para você, você pode, a gente já tem, Natália? Nós já temos o nosso registro, mas mesmo com esse registro, a sua família tem que autorizar. Então, assim, o que a Natália falou é extremamente importante. O foco da nossa sensibilização é que as pessoas conversem em casa, gente, porque a gente tem a experiência, hoje nós estamos na gestão, mas nós já fomos plantonistas, de estar direto com a família. E a experiência, muitas vezes, o que a gente ouve é o quê? Não, ele me falou tem 15 dias, depois que ele assistiu uma reportagem sobre doação de órgãos, mãe, quando eu morrer, doa meus órgãos, porque ele viu na televisão sobre o assunto e comentou. Sim. E isso foi fundamental para que a família tomasse a decisão. Até jovem, uma jovem de 15 anos que assistiu a série e conversou com a família. Falou, quando eu morrer, eu quero ser doadora. Então, essa parte ela é extremamente importante. As pessoas têm que conversar em casa e deixar esse desejo manifestado. Sim, e é um tabu, Porque como a gente estava falando, falar de morte, tudo que envolve, enfim, tudo, nada, essas questões ligadas à vida ou à falta dela, acaba sendo muito sensível, E aí, o que vocês percebem, assim, que justamente são, enfim, as principais dúvidas que fazem com que as famílias eventualmente digam que, não vou
permitir que seja doado órgãos aqui do meu familiar, digamos assim? O que leva as pessoas a darem uma resposta negativa para... São vários fatores, né, Natália? A gente tem aí a questão da nossa estatística, mostra que o principal motivo aqui em Goiás é as famílias alegam que querem um corpo íntegro. Né? Eles não querem que aquele corpo, que mexam no corpo, tem receio às vezes de alguma deformidade por causa da doação, e isso é um mito, né? Porque o corpo não fica deformado após a doação de órgãos. Então, um dos primeiros motivos é esse, seguido pela questão de não ser doador em vida. Não, ele não era doador, ou eu não sei se ele gostaria de ser um doador de órgãos. Então, isso faz toda a diferença. Então, hoje a gente tem focado muito também no treinamento dos profissionais. A equipe da Natália trabalha com essa questão dos treinamentos. Por quê? Porque a gente acredita também que o profissional de saúde ele é fundamental nesse processo. É muito difícil para a família entender o que é morte encefálica. Então, o médico, o enfermeiro, aquelas pessoas que estão envolvidas no processo, saber comunicar com a família, né, para que ela saiba, para que ela entenda que morte encefálica é morte. Morte encefálica não é coma. As pessoas falam, às vezes vocês vão ouvir falar, não, mas eu conheço uma pessoa que falaram que ele não tinha mais condição e depois de um ano ele voltou à vida. Não, ele estava em coma, é diferente, porque o coma tem reflexo. Na morte encefálica, não. Confirmou-se um diagnóstico de morte encefálica, pela lei, o médico pode desligar os aparelhos e entregar o corpo para a família. Muito bom. Muitas dúvidas vão surgindo, né? Fico pensando em vocês se relacionando com isso, assim. O profissional da saúde lida com a morte, mas vocês têm uma carga emocional com isso, né? Vocês fazem terapia? Então... Como é que é lidar com isso? E conversar com essas pessoas sobre isso? Igual a Catiúcia falou, a gente hoje trabalha no nível de gestão, mas já estivemos lá na ponta. Inclusive, os profissionais trazem que esse é o momento mais difícil, né? Estar com a dor do outro nunca será fácil. Mas existem treinamentos, as habilidades, a forma como se apresenta, a forma com que fala, garantir que a família foi bem acolhida em todo o processo por uma equipe multi, que também é extremamente importante, pode garantir, aí a gente não está falando só de doação, a gente está falando de seres humanos. Então, a família bem acolhida, família orientada, família esclarecida que participa das etapas e do resultado dessas etapas, ela confia na equipe. Ela confia em quem cuidou e compreende que a morte encefálica é o óbito do seu parente e que ele poderá dar oportunidade de vida a outras pessoas. E esse processo todo também não permite, por exemplo, né? Quem doa e quem recebe não pode saber a identidade do outro lado, né? Exatamente. Existe isso na lei, né? Tem o decreto 9.175 que trouxe isso bem claro, que antes era só uma recomendação, mas esse decreto de 2017 trouxe isso na lei, porque é por segurança de todo o processo, né? Então, as famílias querem saber quem recebeu ou quem é que doou, mas isso muitas vezes pode ser negativo, né? A gente não sabe da família que às vezes quer criar vínculo com a outra, que não quer ter esse vínculo, não vou mudar de cidade, que agora eu quero morar na mesma rua dessa pessoa, eu quero ter... E outras questões, né? De às vezes, não, eu te ajudei, agora você tem que me ajudar de alguma forma. Então, são várias questões éticas por trás da doação que a gente tem que restringir nesse acesso. A gente sabe que hoje, com redes sociais, com as divulgações, acaba que divulgar uma doação é bom para a gente, porque as pessoas estão vendo o ato de amor, né? Olha, doaram os órgãos ali no hospital tal, mas acaba que às vezes isso faz com que eles linkem, né? O hospital tal, estou fazendo um transplante hoje, será que é desse doador? Então, é mais por uma questão de proteção mesmo de ambas as famílias, tanto de quem recebeu quanto de quem doou. Deixa eu entender em números, assim, a gente doa no estado de Goiás quantos órgãos por mês? Tem essa matemática? Ou por dia? Não sei qual que é mais fácil. Vamos falar em número de doadores, né? Doadores, a gente tem uma média de 10 doadores, está tendo uma média de 10 doadores por mês. É pouco, né? Pouco. Numa então, fila de pessoas que estão esperando, como é que é essa fila também, né? Isso, só de córneas são cerca de 1.800 pessoas esperando por córneas. De rins nós temos cerca de 600 pessoas, e fígado é uma fila menor, tem cerca de 14 pessoas aguardando. Mas são muitas pessoas. E os órgãos captados em Goiás, eles não ficam só aqui, eles vão também para outros estados. Então, a gente não faz transplante cardíaco, mas a gente capta coração para outros estados. Entendi. A gente, às vezes, o fígado que não ficar
para Goiás, ele vai para outro estado. E da mesma forma, pulmão, né? Então, são órgãos que, os rins, mesmo que a gente tem equipe aqui, hoje o Hospital Geral de Goiânia, ele é o maior transplantador aqui de Goiás, né? E 98% dos transplantes aqui de órgãos são realizados pelo SUS. Né? Mesmo o paciente da rede privada, ele muitas vezes vai procurar o HGG. Então, mas se não ficar aqui, ele pode ser beneficiado, a gente pode beneficiar pessoas de outros estados. E aí, como é que funciona aquele caso de... Você vai lembrar disso, né, Breno? Quando o Faustão recebeu... polêmico. Exatamente, né? A doação... e aí criou-se toda aquela polêmica, porque é famoso, foi muito rápido, realmente, né, na mídia, de repente, apareceu e estava tudo muito rápido. Mas eu sei que a forma como muitas pessoas, né, ficaram achando que funciona não é exatamente como funciona. Como é que funciona essa fila que vocês falaram aí, né? Que chega a ter, justamente, né, dependendo do tipo de órgão, mais de 1.800 pessoas. Prioridade. Né, a córnea, ela é fila indiana. A córnea é por ordem de entrada na lista mesmo. Então, por exemplo, hoje uma pessoa que está em Goiás, na fila... está aguardando cerca de 1 ano e 9 meses na fila de transplante. Agora, em algum caso que, por exemplo, a pessoa perfurou o olho, aí ela vai ser priorizada, ela passa na frente de todo mundo. Então, eles vão mandar documento para a central de transplantes, vão mandar exames, vai comprovar que aquela pessoa está com o olho perfurado, ele passa, é o que a gente fala, não, eles passam na frente. Nesse caso, sim, ele tem prioridade por ser uma urgência. Da mesma forma, os órgãos. Só que órgão é diferente, não é por fila indiana. A pessoa pode estar no primeiro lugar da fila de rim e pode demorar 4 anos para ele fazer o transplante, porque é compatibilidade de sangue, compatibilidade genética, que é o HLA, aquela fitinha do HLA tem que ser igual a do doador. Então, quando a gente joga no sistema, que é o Sistema Nacional de Transplantes, nós temos uma equipe que vai inserir os dados do doador e a equipe médica insere os dados do receptor. Então, a equipe médica escreve lá, eu aceito um doador de até 55 anos. O meu doador tem que ter até 70 quilos. Ele vai colocando essas informações. Ele pode estar com a creatinina de até 2. Quando eu lanço os dados do doador, o sistema cruza os dados. E aí ele vai gerar quem são as pessoas compatíveis de acordo com aquelas informações que a gente colocou. Por que a gente fala que o sistema é SUS, completamente Sistema Nacional de Transplantes? Porque não interessa se a pessoa é da Unimed, do IPASG, privado, ele vai sair ali naquela lista. Né? O sistema é gerido pelo SUS. Ele pode pagar pelo transplante? Sim, ele paga por um hospital, igual o Faustão pagou pelo Albert Einstein, que também faz transplante pelo SUS. Né? A gente estava até citando o caso do Ronivaldo. Explica o caso do Ronivaldo, Natália. A gente falou mais cedo, né? O Ronivaldo esteve também na lista de transplante por um coração, coincidentemente, na mesma época que o Faustão. Então, ele fez transplante cardíaco no Albert Einstein pelo um programa PROAD SUS, que faz transplantes pelo SUS, e ele ficou apenas 10 dias na lista. Né? Mas o Ronivaldo é um personagem aleatório, né? Ronivaldo é um paciente real. Vocês falaram, não sei quem é o Ronivaldo. Ele é real, ele é da Bahia. Porque ele autoriza. Entendi. Foi divulgado na imprensa, na época. Foi pela prioridade da urgência dele, pessoal. Pela urgência dele. Ele foi priorizado porque ele realmente ficou gravíssimo. As equipes nem achavam que ele conseguiria. Ele ficou em coração artificial, que é a ECMO, né? E ele conseguiu esse transplante rápido. Pode acontecer da pessoa receber e o corpo rejeitar? E aí esse órgão vai para outra pessoa ou ele se perde? Não, se perde. Depois que faz o primeiro transplante, não... Não, é assim, se a pessoa fez o transplante e teve rejeição, então a gente fala que ele perdeu o enxerto. Então, no caso do rim, a pessoa volta para hemodiálise, se tudo der certo, né? Se ele conseguir ele se recuperar. Agora, no caso de um coração, é difícil. Aí, no caso do coração, tem que colocar ele em uma máquina, na ECMO, no artificial, no suporte artificial e ver se dá tempo. Mas e o órgão? Não, aí retira, acabou. O órgão ele não funciona. Não funciona. E a questão da idade, que eu vi vocês falando aí também, aceito um doador, por exemplo, o médico vai colocar lá do lado do receptor e do doador. Questão de idade, tem limite de idade tanto para receber, por exemplo, você teria um limite, digamos assim, quanto principalmente para doar, assim, depois de tal idade, alguns órgãos não podem mais ser doados? Para cada órgão tem um limite de faixa etária. Para quem vai receber, o sistema já aceita até 99 anos. Só que é lógico que as equipes vão avaliar o risco, o benefício de submeter um idoso, né, ao transplante. Mas tem doações de pessoas mais idosas, o transplante de pessoas mais idosas. Agora, doador,
O coração, geralmente, até 55 anos, mas aí tem que ter uma avaliação bem criteriosa, né? Geralmente, eles pedem, além do ecocardiograma, um cateterismo. Eu acompanhei uma aqui no UGOL, que foi um doador de 53 anos, assim, de coração. O pulmão já pode até uns 60 anos de idade, e fígado e rim não tem faixa etária, depende mesmo da condição do órgão. No momento, né? Então, tem doadores, já tivemos doador de rim, que a equipe média transplantou de 81 anos aqui em Goiás. A experiência nacional mostra também várias experiências com doadores com mais de 80, de 70 anos e que o transplante deu certo. Como é que a gente faz para conscientizar a população de que é importante essa doação? Porque vocês já estão aqui fazendo isso, né? Esse é um dos papéis. Mas e aí, para a gente convencer as pessoas, juventude, pessoas mais velhas, enfim... É difícil. Difícil, né? Desafiador. Traz a mágica pra gente. É o quê? Informação, né? Informação, campanha. É o que a gente faz. É um trabalho de formiguinha, né? Então, inclusive, porque a gente tem um setor exclusivo para isso hoje na Central, porque hoje, se chamar a gente para ir dar uma palestra na igreja, a gente vai. Se chamar para ir na faculdade, a gente vai. Então, assim... No CEPAL. Em todos os lugares. Assim, essa experiência lá foi até interessante, porque mostra muitas vezes a rejeição das pessoas em se falar disso. Não, vocês querem comprar os órgãos, vender os órgãos, né? Essas questões, assim. Então, as pessoas têm muitos mitos em torno desse tema doação. Não é um trabalho fácil. Eu vou falar com uma experiência de quem já trabalhou com sangue. Então, eu vivia fazendo campanha pela doação de sangue, vivia na televisão falar de doação de sangue. E hoje eu faço esse trabalho para órgãos. É muito diferente, gente. Você pedir uma pessoa para doar sangue já é difícil. O pessoal ainda não quer doar, porque não tem tempo, né? Mas o sangue, você vai ali, despende um pouquinho do seu tempo e doa e tá tudo certo. Agora, falar da doação de órgãos é falar de morte. Aí, quando você tem que falar da morte, a morte é um tabu no Brasil, né? Pode ser que em outras culturas seja mais fácil, em outros países, talvez alguns tenham mais facilidade de se falar da morte, mas aqui não. É difícil falar sobre morte. E para falar de doação, tem que falar de morte. Então, o que a gente tenta mostrar para as pessoas, o que a gente tem de experiência, né, Natália? A gente faz uma palestra. Eu sempre costumo perguntar no início da palestra, pode ter 100 pessoas lá. Quantos aqui são doadores? Pergunta assim, fala sem preconceito, gente. A gente quer só conhecer. Então, ali uns 4, 5 levantam a mão. E quantos aqui aceitariam receber um órgão se tivesse na lista de transplante? Todos levantam a mão. Então, a conta não fecha. Né? E assim é a lista de transplante. A conta não fecha, porque as pessoas realmente não doam por desconhecimento. E quando você termina uma palestra onde você mostra tudo que é mito, tudo que é verdade, você tende a ter mais pessoas que no final falam, não, agora sim eu consigo pensar em ser doador, porque eu vi que é uma realidade diferente. Mas como vocês falaram, é muito importante que a pessoa externalize isso, né? Sim. Porque senão a pessoa acaba... Por exemplo, ela não adianta ela vir assistir, ouvir esse podcast, ver uma palestra, vai acompanhar alguma coisa e achar assim, poxa, eu fiquei tocado por isso, eu realmente entendo a importância, quero... Mas se ela não verbalizar, muitas vezes a família pode ter uma resistência muito grande, né? Mas fora a família, não existe... justamente nenhuma outra via. Vocês disseram que tem essa questão do cartório lá que dá para se fazer, mas assim, no fim das contas é a família. É a família. E ninguém pode ser obrigado também, né? Não, porque isso é muito autoritário você falar, né? Uma lei que obrigue todo mundo a doar órgão. Assim, o Brasil já teve uma experiência negativa com essa questão da identidade, onde até hoje tem reflexo. Até hoje você pega a carteira de identidade, onde você faz entrevista com a família, ele fala, não, mas olha aqui a carteira de identidade dele. Está escrito que ele não era doador. Então, a gente não é a favor dessa questão da carteira de identidade por isso. Porque acaba que não é um assunto que foi falado. Eu já tive em palestra onde a pessoa falou assim, nossa, eu fui desse jeito. Eu coloquei lá que não era doadora, mas eu não sabia como era o processo. E agora, o que eu faço? Não, agora você só avisa a sua família. Então, a gente precisa de estimular. Igual você falou, a pessoa está assistindo aqui o podcast. Vamos lá, vamos conversar com a família então. Fala assim, gente, eu assisti um podcast hoje bem interessante sobre doação de órgãos, eu quero ser doador. Já deixa avisada. É porque, gente, na hora que uma família que sabe, dificilmente ela nega. Porque a gente tem, vocês falaram aí de que como é para nós profissional, é extremamente difícil. Eu falo que uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu cheguei na Central de Transplantes foi imaginar isso. Mas como é que a gente vai conversar com a família para falar de doação de órgãos no momento que ela está recebendo uma notícia de morte, a pior notícia da vida. E aí depois a gente vê, né, que a gente é treinado, como a Natália falou, para isso.
A gente é muito sensível, né? Vai ter entrevista que a gente vai sair e vai chorar depois. Porque não tem jeito, nós somos seres humanos. Mas o lado da doação, ele é muito bonito, né? Quando você vê a família deixando ali aquele momento de dor. Ela não deixa de sentir dor porque ela doou, mas ela pensa em outras pessoas. Eu não quero que outras pessoas sintam a dor que eu estou sentindo. Se eu tenho essa possibilidade de salvar outras vidas, eu vou salvar. Então, assim, tem esse lado da doação que faz a gente, que fortalece a gente também, que faz tudo valer a pena. E idade mínima também existe? Eu perguntei da máxima aqui, mas mínima, assim, tanto para doar quanto para receber? Nós já tivemos doador de 3 meses, né? 3 meses. Do quê? Do rins. Os 2 casos que eu acompanhei desde que eu estou na central foram bebês de 3 meses. Já acompanhei um de 9 meses também, porque isso depende muito do peso. Geralmente... Mas um adulto recebe um rim de uma criança de 3 meses? Recebe. Um adulto? Inclusive... os rins, sim. Os outros não. Olha isso. O rim, sim. O rim, porque ele é captado em bloco. Ou seja, os 2 rins juntos, eles não separam esses rins e colocam em um adulto. Entendi. E aí... Para quem não tem um rim pequeno vai servir. Ele serve, ele funciona. Ele desenvolve. Olha que legal. A gente tem o melhor corte de todos, né? Que é a Kátia você falando. Tem gente que quer receber, mas não quer doar, né? E a conta não fecha. Acho que já você matou a charada. Vocês têm uma história boa para contar? Pra gente ouvir algum relato? Eu tenho certeza que muita história vocês conhecem, mas que vocês podem... Eu gosto de contar, eu gosto sempre de contar histórias de doação, né? Que uma experiência que eu tive aqui no UGOL, onde uma família doou, e aquela correria foi... Inclusive foi desse doador de 50 e poucos anos, né? Que eu acompanhei. E quando a equipe de coração vem, quando eles saem, é muito rápido. Tem que correr, porque eles têm 4 horas para implantar esse coração. E quando eles saíram, eu fiquei preocupada. Falei, nossa, e se a família estiver lá fora? Vai ver essa caixa passando, pode dar aquela sensação muito ruim, né? E aí o helicóptero dos bombeiros chegou, e eles não desligam, não pode desligar, porque se desligar tem que esperar uns 30 minutos para ligar novamente. Então foi aquela correria. E quando eu saí, que eu pisei assim no pátio do UGOL, tinha umas 10 pessoas da família. Já estavam lá, então eles viram, né, a gente passando com as caixas. E eles família que ia receber ou da família que estava doando? Da família que estava doando, da família que perdeu, Sim. Que autorizou a doação. E quando a equipe médica passou, foi em rumo ao helicóptero, eles começaram a aplaudir. Ai, que bonito. Eles começaram a aplaudir e agradecer, foi emocionante. Todos que estavam ali aquele dia no pátio do UGOL se emocionaram com aquela cena, né? Então, acho que é isso que fica. Eu sempre digo, quando uma família diz sim, a gente recebe vários outros sims, né? É o sim de um corpo de bombeiros que vai nos ajudar, é o sim do SAMU, né? Da Força Aérea Brasileira, de um avião do governo, né? Que a gente tem sempre tido apoio. Então, a gente se desdobra para não perder, igual você perguntou aquela hora, né? Vocês perdem, né? Por logística, a gente dificilmente perde um órgão por logística, porque a gente faz de tudo, né? Pede apoio até dos vizinhos, né? Do DF. Recentemente a gente pediu o helicóptero do Detran, do DF, que nos apoiou numa doação de Águas Lindas. Então, a gente sempre consegue sensibilizar para que as pessoas auxiliem no processo. Muito bom. Eu fiquei em dúvida em pensar se existe alguma doença, alguma patologia, alguma coisa que indique esse problema. Enfim, quais são as maiores doenças cardíacas para receber um órgão ou no rim? Como é que é isso? Vocês têm um dado disso? Na portaria tem todas as indicações, né? No caso do rim, o rim, se a pessoa já tiver insuficiência renal crônica, ela pode ser avaliada para um transplante. Agora, no caso do coração, vai ter as causas ali que vão levar à insuficiência cardíaca grave, uma miocardiopatia grave. Então, tudo isso é avaliado e tudo isso está em portaria do Sistema Nacional de Transplantes, né? Então, assim, não é qualquer pessoa, o médico resolveu que ele quer trocar esse coração, porque ele não está muito bom, não. Ele tem que estar muito ruim, até porque, gente, o transplante é um procedimento de alta complexidade, de alto risco, né? Então, ele realmente é a última alternativa antes de... Já foi tentado tudo, não dá, agora essa pessoa vai precisar de um transplante. E a parte, por exemplo, dos transplantes que não envolve, como você falou aqui, de doação de sangue, por exemplo, ok, coisa mais simples. E o transplante de medula, que aí também a gente já não está falando mais de morte. Então, como é que acontece isso? Porque aí a pessoa comum
qualquer pessoa? Qual é o indicativo, assim, pra gente? Hoje a legislação mudou, então para você fazer o cadastro é até 35 anos, né? Antigamente esse cadastro era até 55, se eu não me engano. Então o cadastro para doação de medula ele é feito nos hemocentros. Então você quer ser um doador de medula, eu vou lá no hemocentro fazer o cadastro, vai coletar 5 ml de sangue ali, um tubinho de sangue, e vai mandar para o banco genético para jogar no REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Pode ser compatível com alguém no Brasil ou fora. O que eu sempre digo, gente? As pessoas ficam muito pensando em trocar isso por algo, né? Se você for... doar medula, você vai ganhar tal coisa. Você vai ganhar tal coisa, você vai ganhar um ingresso, você vai ganhar isso. Cinema. O que a gente tem que ter o cuidado? É que se você entrou nesse banco, você tem que estar disposto mesmo a doar. Né? Por isso que não se incentiva campanhas específicas. Eu quero fazer uma campanha porque tem alguém na minha igreja que está com leucemia e precisa do transplante de medula. Tá, mas aí você pode ser selecionado para outra pessoa que está lá no Rio Grande do Sul. E aí? Aí você vai negar? Então, é só essa questão da consciência, né? De se realmente é 1 em 100 mil a chance de ser compatível, né? Com alguém. Então, é a loteria daquela pessoa mesmo. Sim. E é uma coisa que você faz em vida. A doação, ela é um procedimento que é feito, geralmente, assim, vai para o centro cirúrgico, mas porque ele é um procedimento que você é feito, liberado ali no mesmo dia, fica acompanhando com a equipe. Então, é seguro, né? E é algo que você pode fazer em vida e deixar. Eu falo, eu sou lá estou no cadastro. Gostaria muito, não tem mais a faixa etária, né? Mas quem fez o cadastro antigamente ainda pode. Ainda pode. Mas gostaria muito de ser selecionado. Olha só, você pensa você poder ajudar uma pessoa em vida, né? Com um transplante de medula óssea, isso seria muito gratificante. E doação de pele? Doação de pele também ocorre em vida? Não. Não, a doação de pele após a parada cardiorrespiratória também. É tecido, né? As doações de tecidos após a parada cardíaca. Em Goiás não tem banco de pele, mas se for necessário pele, eles solicitam para os bancos de outros estados. É importante também doar pele, não é? Importante, da mesma forma que a gente está aqui no TC. E assim, tem um mito em relação à pele, porque as pessoas, nossa, vou doar a pele, como é que vai ser? Isso vai tirar minha pele? Como é que vai ser o velório? Mas não, são partes da pele de locais que não vão ficar expostos, da parte posterior, da coxa, das costas, nada que vai expor, são fragmentos de pele para que possa ser colocado, utilizado, por exemplo, nos casos de queimadura, né, casos que realmente precisam ali da substituição do tecido. Existe um perfil de quem tem recebido mais órgãos, se é mais homens ou mulheres, idade, alguma coisa assim? Perfil do receptor não, dos doadores. Eu tenho nós temos o perfil dos doadores, né? Geralmente são mais homens que doam. Na faixa etária de 18 a 45 anos. Isso. São os mais doadores, né? Sim, mais vítimas de violência de trânsito, né? A faixa etária ali de 55 a 65 ABC, doadores. Dado importante. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra gente, né? A gente podia fazer um corte legal, vocês olhando pra câmera e, enfim, vocês estão aqui já conscientizando, mas agora com um discurso mais vocês duas, pode começar com a Natália. Aí você pode olhar pra câmera e ficar à vontade. Só uma mensagem mesmo. É, uma mensagem do fundo do seu coração, Natália. Ela é boa, ela faz todo mundo chorar. Então, é mais uma oportunidade, né? A gente tem sempre trabalhado sobre isso, a importância da doação de órgãos e tecidos para que a gente possa ressignificar, entender que a morte, ela é um ponto final para uma pessoa, mas ela pode ser continuidade para outras pessoas. E que bom seria se a gente pudesse ter esse comparativo, né? Um número de pessoas, hoje mais de 80 mil pessoas aguardam por uma chance, por uma esperança de continuar a viver, ter a grata satisfação de ver seus filhos crescerem, ver seus filhos casarem, poder carregar os netos. Então, a gente tem sempre trabalhado nessa perspectiva do poder da ressignificação da morte através da doação de órgãos. Muito bom. Alguma pergunta que a gente não fez para você, Catiúcia? Antes ela vai deixar, mas eu fiquei pensando, a gente não fez alguma pergunta que talvez seja importante? Eu acho que faltou a gente falar, igual a gente conversou aquela hora, sobre a questão da recusa das famílias, que aqui em Goiás a gente tem uma taxa de 68% de recusa, muito acima da média nacional, que é de 45%. Então, a gente tem lutado muito, apesar de todo ano a gente bater recorde do número de doadores, aumenta o número de transplantes, a gente não consegue aumentar, diminuir essa taxa de recusa, essa negativa familiar. E o que a gente
fala, a gente não culpa a família pelo não. É porque por trás do não tem muita desinformação. Né? A gente precisa de informar para que as pessoas reflitam sobre essa questão da doação de órgãos. E essa recusa, até só também, de novo, fazendo mais um pequeno parênteses. Digamos assim, a pessoa que decide, em geral, é o quê? É o cônjuge, pai, mãe? Aí isso vai pela lei também? Porque pode haver conflito, por exemplo, uma das partes quer doar, quer permitir a doação e a outra não quer? Pode. Os parentes de primeiro grau são prioridades para assinar o documento, né? Entretanto, o de segundo grau também pode assinar. Quando existe um conflito, a nossa equipe vai fazer todo um trabalho para entender o motivo do conflito. Os irmãos não querem, mas os filhos querem. Os irmãos são segundo grau, os filhos são primeiro grau, então os filhos têm prioridade, mas não, a gente não quer uma família dividida por conta da doação. Se a gente realmente percebe que o conflito existe, a gente não quer também a doação. Porque não adianta, a doação ela tem que trazer união. Nós temos hoje um trabalho do Serviço de Psicologia da Central de Transplantes com essas famílias doadoras. Então, a gente quer saber o feedback, né? O que ficou para essa família da doação? Porque uma família que doa, ela também leva a doação para outras pessoas, né? Eu doei, eu doaria de novo? Ou então, eu doei, eu não doaria mais? Então, por isso que a gente precisa de que... Você pensa uma família dividida, agora os irmãos não conversam mais com os filhos, né? Os tios não conversam mais com os sobrinhos porque não entraram no consenso da doação. Então, tem que ter consenso. Importante. Sabe o que eu me lembro? Olha que interessante que você falou. Eu tive uma prima que faleceu, eu tinha uns 12 anos. Ela morreu de aneurisma cerebral. E eu me lembro do meu tio falar, não, a gente doou os órgãos dela, da Érica e tal. E aquilo criar uma consciência em todo mundo, assim. Eu nem sabia o que era doação de órgãos. E eu lembro que eu ficava pensando, nossa, que bonito, então a gente pode doar o órgão. Sabe, uma coisa antiga, assim, que ficou em mim. Por isso que a gente quer trabalhar as escolas, né? Porque a gente está com um projeto para trabalhar dentro das escolas. Porque o jovem, né, a criança, eles são multiplicadores, gente. Eles vão ouvir de alguma forma ali, eles vão chegar em casa e falar assim, mãe, você já ouviu falar de doação de órgãos? Eu quero ser doador. Então, isso faz toda uma diferença para o processo. É lógico que a educação nas escolas é algo a longo prazo. A gente não tem um resultado imediato, mas é o futuro, né? É a educação dentro das escolas. Inclusive, existe uma lei, né? Sim. A Lei Tatiane, que foi criada justamente por conta de uma moça que morreu em São Paulo, aguardando um coração. E ela fez um vídeo e ela morreu. E uma outra transplantada que tem uma ONG ajudou a mobilizar para se criar uma lei, para que isso hoje esteja dentro das escolas, dentro das instituições acadêmicas, que tem ações voltadas ali, eles até criaram um material didático para isso, que tem ações voltadas, inclusive no mês de setembro, que é o mês da doação de órgãos, para que se promovam ações para que isso seja discutido nesse ambiente. Muito bom. Ô, Catiúcia, deixa sua mensagem, faz a gente chorar aqui. A gente quer ouvir seu discurso. Ela pode. Eu falei. Pode pegar pesado. Agora ela falou, eu não dou conta, mas tem que ter uma sequência. Você pode falar o mais próximo do microfone, olhar para a câmera e ficar à vontade. O recado aqui nós não estamos aqui querendo convencer as pessoas a doarem os órgãos. A gente quer levar as pessoas à reflexão do porquê não doar. Por que eu não doaria? E se fosse comigo? E se fosse com um parente que eu amo? Então, é difícil a gente se colocar no lugar do outro quando a gente não vivencia essas situações. E hoje o que a gente tem de experiência é da gratidão dessas famílias. Quando você salva uma pessoa na lista de transplante, você não está salvando só aquela pessoa, você está salvando a família dela. Você está salvando os amigos que estão ali sofrendo, né, que estão ali desejando que ela consiga, né, vencer e fazer o transplante. Então, a gratidão dessas pessoas que recebem, ela é realmente eterna. A gente já ouviu muito o lado do receptor, que para eles é difícil. Já ouvi receptora dizer, é difícil rezar. Para mim, no começo, ela falou que era difícil ela rezar para que o órgão dela aparecesse, porque ela pensava que ali alguém teria que morrer para salvá-la. E não é nesse sentido, gente. A morte ela vai chegar para todos nós. A morte faz parte da vida e realmente essa é a única certeza que nós temos. Então, o que a gente quer deixar de recado aqui, leve essa mensagem para dentro da sua casa, leve essa mensagem para dentro do seu ambiente de trabalho, para dentro do seu ambiente escolar, da sua faculdade, e trabalhem aí esse tema junto com a gente, né? O que a gente precisa é que isso seja discutido dentro dos lares, dentro de casa, converse com sua família sobre o seu desejo de ser doador e transforme vidas.
Maravilhoso, né? Muito bom. Obrigado pelo trabalho de vocês, inclusive. A gente que agradece pela oportunidade. Estamos à disposição, acho que é legal. Isso aqui que faz tem a diferença. algum lugar que a gente procura de site que tem acesso a informações para a gente poder ter o site da Gerência de Transplantes dentro da... Você põe no Google Gerência de Transplantes Goiás, vai aparecer o site, está dentro da página da Secretaria. Perfeito. Então tem muitas informações nossas lá. Legal. Gente, obrigado pela participação. Acho que foi ótimo e enriquecedor, né? Exatamente, muito obrigada. E a gente encerra mais um AlphaCast. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Inclusive, segue aí nosso canal, compartilha e vamos divulgar essa mensagem para o mundo inteiro. Para muita gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.